Sejam muito bem-vindos ao programa Psicologia na Prática, um programa onde as inquietações do foro psicológico são abordadas por especialistas do comportamento humano numa perspectiva de refletir e partilhar o saber disponível sobre as suas diversas dimensões. De mente da edição de hoje consta Espaço Conversa Com, que recebe psicólogas Kika Freire e Márcia Monteiro para se falar de educação socioemocional. Na rubrica Consultório Psicológico, nós teremos alguma orientação para que as perguntas colocadas no Facebook do programa. Naquela edição ali, perguntas têm a ver com o trabalho de orientação psicológica para um maior autoconhecimento. Nós também trata de concentração. Depois, na sequência, o Dr. Hugo Borges está trazendo, como sempre, algumas referências às evidências. Evidências que têm em base a atuação dos psicólogos. E para terminar, um momento que de certeza também ativa nossas sensações e emoções positivas. Saber lidar com as diversas emoções impacta diretamente na forma que nos relaciona com outras pessoas e com o nosso mundo ao nosso redor. Consequentemente, a forma que nos lida com pessoas e situações impacta na nossa sensação de bem-estar e felicidade. Mas, para maior esclarecimento, não fica com a conversa inicial moderada pela psicóloga, portanto, Euridice Mascarenhas, que nessa edição fala com duas psicólogas de peso na matéria. Nós fala de Kika Freire e de Márcia Monteiro. As duas também falam sobre a questão de emoções que estão ajudando a lidar com nós mesmos e com outros. Nós fala de amor, se fala de alegria, tristeza, medo, raiva, questões fundamentais que estão na base de tudo que nos faz, de maneira como nos comporta, como nos pensa, como nos raciocina. Emoções dão sentido a tudo que nos faz na nossa vida. Apreciem. É um prazer tê-los conosco. Telespectadores, conosco mais um programa Psicologia na Prática. É com muito prazer que temos conosco duas convidadas, a Kika e a Márcia. Já vamos apresentar e dizer que hoje o nosso programa Psicologia na Prática vai falar sobre a educação das emoções. E vamos com os nossos convidados perceber a importância desse tema para a nossa sociedade. Prezada doutora Kika, quer fazer uma breve apresentação antes de darmos continuidade ao nosso tema? Olá, telespectadores. Em termos de bem breve apresentação, eu sou Kika Freire, sou psicóloga clínica, sou arteterapeuta. As emoções são assim temas que não há como correr, né? Para a psicologia estamos sempre a trabalhar com eles e hoje vamos poder clarificar um bocadinho aqui sobre isso. E tem aqui ao meu lado a Márcia Monteiro. Olá, eu sou a Márcia Monteiro, sou psicóloga clínica também e trabalho lá na Clínica Cereus. Nesse momento estou a desenvolver o programa da inteligência emocional. Por isso, acredito que é um tema muito, muito pertinente em todos os momentos, não é só dizer na sociedade atual, claro, na sociedade atual é importante, mas em todos os momentos a inteligência emocional é muito importante. Já agora começaria por perguntar para o público em geral, temos aqui também que simplificar, não é? Às vezes a nossa linguagem. O que é educação, não é? Socioemocional e como é que ela acontece na prática? Então, a educação emocional é um processo educativo que visa ensinar crianças habilidades importantes para lidarem consigo mesmo e para lidar com os outros. Então, essa competência, ela integra tanto a parte da consciência emocional, das emoções, e da consciência social. Então, as crianças vão aprender a identificar as suas emoções, a perceber quando elas ocorrem, para poderem gerir essas emoções e saberem que comportamento ter nas situações do dia a dia. E a parte social tem a ver com a capacidade de lidar com as relações interpessoais que elas vão tendo com outras pessoas. E assim, um ponto, Márcia chama muita atenção para o trabalho com as crianças, né? Porque é a especificidade do trabalho dela, mas a educação emocional ela pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. Não precisa ter sido só na infância, ou seja, alguém que na sua infância não teve
né, o contato, a prática com a educação emocional, pode aprender a consciência das emoções, né, a identificar, a saber como tirar proveito, digamos assim, das emoções que sente em qualquer momento da vida. E esse aprendizado da infância, a gente leva para a vida, ele é pedagógico para tudo, para todas as nossas áreas, para todas as nossas ações. E não é uma coisa que a gente aprende ali e pronto. Não, é um aprendizado que é constante, é um aprendizado que vai se adequando e readequando, se reinventando de acordo com as nossas práticas, com as nossas vivências, com as nossas relações o tempo inteiro, né? Então é um aprendizado para a vida toda e é um aprendizado que a qualquer momento da vida é bem-vindo. Muito obrigada. E já agora, depois de vos ouvir nessa introdução, eu colocaria uma pergunta, não é? Qual é a sua importância? E pelo que eu entendo, não é? O facto de não ter havido muita atenção à educação, né, socioemocional desde a infância, pode ser prejudicial ao longo de toda uma carreira, não é? Uma vida, um percurso, né, pessoal e profissional, digamos assim, como consequência, né? Então, qual é a importância relativa, portanto, dessa abordagem e por que hoje estamos aqui a falar dessa educação emocional? As nossas relações mais primárias, né, nossas primeiras relações, elas acontecem lá atrás, né, lá quando ainda somos bebês, no nosso primeiro ano de vida. Na maioria das vezes, essas relações começam com a figura da mãe, mas não necessariamente precisa ser a figura da mãe, mas vou chamar aqui a figura do cuidador principal, às vezes é a avó, o avô, a madrinha, né? Então, é com essa figura de cuidado, é com essa figura que presta apoio, né? Essa figura que alimenta, essa figura que quando a criança chora, ela aparece, que começam as primeiras relações afetivas, né, e sociais. E as marcas que essa figura de cuidado deixa nessa criança, essa criança leva para a vida. Então, por que isso é tão importante? Porque essas relações que são estabelecidas lá atrás, né, elas vão moldar o nosso modelo de relações para sempre, né, para o nosso crescimento, em todas as etapas da nossa vida. E aí, quando essas relações lá de trás, elas são hostis, elas são negligentes, elas não acontecem como resposta de cuidado. Isso é, a criança chora no berço, deixa ela chorar para ela poder aprender a parar de chorar. E deixa-se a criança, né? A criança tem a fralda suja e chora, né? Chorar é a manifestação, é o pedido de cuidado. Deixa ela chorar. Eu acabei de trocar essa fralda e deixa a criança lá. Esse pouco cuidado vai fazendo com que essa criança entenda que a relação de amor dela é muito próxima da relação de hostilidade. Então, essa criança cresce com essa proximidade entre o amor e a hostilidade, que a hostilidade é uma forma de demonstrar amor, né? E isso é muito perigoso, porque essa criança vai crescer e se aproximar de pessoas que também tiveram experiências semelhantes e lidam, né, com a afetividade e a hostilidade de forma muito próxima. Isso pode gerar grupos de pares na adolescência para comportamentos desviantes, né, para relações tóxicas, né, para muita coisa do que a gente vê hoje em dia, né, do que é muito real, é muito pulsante e é muito preocupante também. Então, para a gente falar de educação emocional, é preciso falar de toda a linha da vida, o processo educativo emocional, ensinar para uma pessoa sobre amor é amando, Então, quando a gente fala de educação emocional, a gente precisa começar desde o princípio, desde quando aquela pessoa nem sabia falar e precisava de ajuda e ela chorava para isso, e essa ajuda não chegava. Como é diferente quando uma criança precisa de ajuda lá atrás e essa ajuda chega e ela cresce uma criança segura, porque entendeu que na hora que ela precisa, na hora que ela chora, a mãe aparece, a avó aparece, o cuidador aparece. Então, para a gente falar de educação emocional, a gente precisa
voltar alguns capítulos, não é? E rever o próprio processo de convivência dentro de casa, não é? Como é que os laços se dão dentro de casa, como é que as pessoas convivem ou deixam de conviver dentro de casa, não é? Então a gente tem aí um grande afastamento social da vida presencial, digamos assim, e uma grande proximidade, até tóxica, da vida virtual, não é? Assim, as crianças e adolescentes vão perdendo essa necessidade de contato com pessoas para estar com pessoas a partir de uma linguagem virtual, não é? Vão se afastando da gente, da pele, né? Do contato. Isso é tão perigoso, porque vão perdendo como é que eu posso dizer? O propósito de vida, não é? Tudo tanto faz. Deixa-se de ter isso pelo que buscar, pelo que lutar, pelo que sonhar. Não, é aquilo que aparece. E se eu não estou satisfeita, eu desligo ali, fecho meu telemóvel e já está. Não é como se a vida pudesse ser, digamos assim, descartável a esse ponto. Não é por isso que é tão importante. Porque esse tema é apaixonante, não é? E perguntar quais são, não é? Os pilares de sustentação, em termos, tanto se podemos falar aqui de autoconhecimento, que habilidades, não é? Desenvolver. Partilhe connosco um pouco sobre essa questão. Como sustentar, não é? Essa educação socioemocional. Antes de mais, eu queria dar também algumas achegas em termos da importância da educação emocional, porque falar da importância da educação emocional é levar em conta que as emoções existem. E muitas vezes esquecem-se que elas existem e que elas são fundamentais para a nossa vida. Então, tudo o que fazemos está em função da nossa emoção. Então, os nossos comportamentos, até mesmo a raciocinar, vai depender das nossas emoções. Então, educar para as emoções e dar autoconhecimento para aquela pessoa. Então, o autoconhecimento permite àquela pessoa entender o que faz bem para ela, o que não faz bem para ela, o que para ela faz mais sentido, os seus valores, e o que não faz mais sentido. Portanto, isso tudo mostra o quão importante é essa educação emocional. Porque uma pessoa sem conhecer a si mesmo não vai conseguir nem lidar consigo, muito menos com os demais à sua volta. Então, essa parte fundamental da importância de educação emocional. E então, os pilares que sustentam esse desenvolvimento emocional têm a ver com o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental, porque a pessoa precisa conhecer as suas emoções, saber nomear, saber identificar quando ela acontece. Bom, eu estou a brincar e de repente eu percebo que eu estou feliz por causa daquela brincadeira. Saber dar um nome àquilo que está a acontecer naquele momento. E permite também gerir aquela emoção. Aí vamos falar da autorregulação. A capacidade que a criança vai desenvolvendo de gerir e de lidar com essas emoções. Sabemos que todos nós temos emoções e vamos passar, sim, por momentos difíceis, momentos bons. Ninguém está livre disso. Eu não vou passar por momentos difíceis. Então, eu vou passar. Então, que bagagem, que recursos eu tenho para lidar com isso, com as emoções que eu vou vivenciar quando estou a passar por momentos difíceis? Será que eu tenho esses recursos? Para mim, o que faz sentido fazer quando eu estou triste? O que faz mais sentido fazer quando eu estou com raiva? Será que eu tenho esse conhecimento? Então, é muito fundamental isso. E tem outro pilar que é a autonomia emocional. Então, a pessoa ser responsável pelas suas emoções. Não ficar apenas em função das reações das outras pessoas. Bom, eu vou me comportar assim porque aquela determinada pessoa tratou-me mal. Mas e para você? Você não vai refletir sobre o comportamento daquela pessoa e tentar ver que comportamento você queria responder naquela situação e tentar conhecer os seus potenciais, as suas limitações, valorizar isso. Então, toda essa valorização está dentro da parte pilar autonomia emocional. E temos a última, que tem a ver com as habilidades interpessoais, que são habilidades que vamos adquirindo para saber lidar com outras pessoas. Temos a civilidade, temos a responsabilidade, temos a capacidade de resolução de conflitos, trabalho em equipa, cooperação. Então, são muitas habilidades que incluem e fazem parte desta competência que nos permite relacionar de uma maneira saudável com os outros. E já agora, como e onde, não é? Nesse caso, trabalhar a educação socioemocional, nessa perspectiva.
Ok. Então, como nós vivenciamos emoções o tempo todo, estamos sempre a vivenciar emoções, acredito que em todo lugar é necessário ter essa visão que a emoção faz parte e nós podemos sim sempre fazer alguma coisa. Então, nas escolas, primeiramente nas famílias, nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, são todos os lugares onde se pode se contribuir. Porque normalmente nós já aprendemos a controlar tudo. Nós nascemos e ouvimos isso. Você precisa controlar tudo. Como precisa controlar a sua raiva, a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, mas ninguém nos ensina a entender o que somos, o que sentimos, o porquê que sentimos isso. Então, essa educação vem quebrar esse controle. Nós não temos controle de tudo. Então, nós precisamos conhecer primeiro, entender. E depois podemos gerir aquilo que estamos a sentir, não controlar. Porque, se vocês sabem, a emoção é a alteração que acontece no nosso organismo. É fisiológica. Fisiológica. Permite-nos adaptar-se à situação que está a acontecer. Imagina acontecer uma situação da morte. Eu não vou estar aqui a gritar de felicidade. Então, o meu corpo altera para que eu possa me adequar àquela situação da morte. Se eu estou numa festa de aniversário, o meu corpo altera, eu me sinto alegria, entusiasmo por estar naquela festa. O meu corpo não vai se sentir triste por estar naquela festa. Pode acontecer. Sim, então significa que tem outras questões lá dentro que precisa ser vista. Porque a emoção, ela vem e traz uma necessidade nossa. E será que nós estamos preparados para ver para essas necessidades? Então, sem esse autoconhecimento, que falamos que é o pilar, e não vamos ter essa consciência da necessidade que está subentendida naquela emoção. Se eu estou triste porque a minha mãe viajou, é porque eu sinto falta dela. Eu preciso de um abraço, por exemplo, dela. Essa necessidade está sendo dita, mas eu não consigo perceber isso. Imagina, eu estou triste, mas isso me causa raiva. Causa um sentimento de raiva. Não significa que você tem uma emoção, tristeza, que você vai ter um sentimento de tristeza. Pode causar outro sentimento. Eu estou com raiva, mas é uma situação de tristeza. Eu estou com raiva porque eu interpreto essa situação como um abandono. Então, isso gera a raiva dentro de mim. Então, só para ver quanto é importante ter esse conhecimento. Pois, até porque muitas vezes na infância, essa questão das emoções ela é zero compreendida. Né? Então, as crianças manifestam isso não de forma racional, mas pelo comportamento. Espontâneo. E muitas vezes o comportamento das crianças ele é posto quieto, calado, e a criança está ali a manifestar uma situação de abandono, está se sentindo abandonado, está se sentindo injustiçado, quieto, calado, não dá um pio. Né? E a gente vai tolhendo isso e ensinando, digamos assim, ao contrário, né? Ensinando a criança a desaprender aquilo que é fisiológico e que brota dela e que a gente poderia aproveitar muito mais. Então, no fundo, nós temos necessidade de aprender a educação emocional porque o nosso processo educativo ele vai poldando. Né? Ele vai estragando isso que é espontâneo nosso, é do ser humano. Agora, nessa linha, como exercitar essa educação socioemocional? Primeiro é dar espaço. Isso é fundamental. Oferecer um espaço de fala e expressão. Porque se a criança souber que ela vai falar e ser ouvida, ela vai falar. Se ela sabe que vai falar, vai ser ignorada, ela não vai falar. É como ver uma mãe a dizer, não chora, que isso é muito pouco para chorar. Isso estamos a negligenciar, a ignorar aquilo que ela está a sentir. Aconteceu alguma coisa. Para você, pode não ter o mesmo sentido. Claro. Mas para ela, doeu. Para ela, gerou aquela tristeza. Essa tristeza precisa ser acolhida. Por isso que é fundamental ter esse espaço. Espaço para ouvir e para acolher, para respeitar e validar aquilo que está sendo dito. Para além desse espaço, vamos dar exemplos também. Porque a criança precisa de exemplos. Imagina, um pai chega em casa, teve um dia frustrado no trabalho, tudo bem. Não tem nada de mais falar. Filho, hoje não estou num bom dia. Hoje o papai está frustrado. Não precisa explicar muito. O meu pai também sente frustração. Eu também sinto, mas meu pai sente. Isso também dá um conforto para aquela criança. Ela não vai se sentir desajustada quando sentir determinada emoção, porque sabe que não é só com ela que isso acontece. Também, além de dar exemplos, colocar limites.
regras bem estabelecidas em casa, a criança vai se perceber em que situações ela tem determinadas emoções, que situações, que atividades que ela gosta, mais atividades que ela não gosta, e também ter esse com os pais para conversarem até entrarem em acordo. Pai, eu prefiro fazer uma outra atividade porque essa me gera tal emoção que ainda não tenho capacidade de lidar. E pai também já sabe o que pode trazer, que recursos e ferramentas vai trazer para ajudar também a sua criança. Também trabalhar muito com jogos, brincadeiras, são fundamentais, porque a educação emocional tem que ser na prática. Nós vivenciamos emoções na prática, no dia a dia. Ao brincar, a criança vai vivenciar as emoções, vai conseguir identificar. Porque o nosso objetivo é que a criança aprenda a identificar, aprenda a dar nome. Então, na brincadeira, ela vivencia, ela consegue dar nome. Ai, parece-me que eu estou a sentir tristeza. E o pai chega perto, vamos falar sobre isso. Ou, por exemplo, a criança está a jogar os brinquedos de um lado para o outro e o pai chega, filho, estás com raiva? Isso até faz com que ele pare para pensar, será mesmo que eu estou com raiva? Ah, pai, isso se diz raiva. Então, a criança vai apropriando de vocabulários para dar aquilo que ela está a sentir. Então, pode-se fazer muita coisa, menos bloquear. E é engraçado, porque, por exemplo, lá na clínica nós trabalhamos com a Jornada das Emoções, que é um grande... um trabalho de educação emocional mesmo. E vemos crianças pequeninas, 4, 5 anos, a falar de frustração, que elas nem conseguem dizer o nome, frustração, mas que assim, tia, antes eu pensava que eu tinha raiva, agora eu descobri que o que eu tinha era frustração. Então, é isso, trazer essa consciência. E a gente acha que a criança não entende nada disso. Entende. Se a gente explica, como a Márcia diz, com exemplos, com jogos, né, a criança entende e é capaz de nomear, sim. E é capaz de buscar dentro dela habilidades que ela possa responder, dentro daquilo que ela tem, do arsenal que tem, né, para responder a essas emoções. Isso é fantástico, é grandioso de se ver. Assim, a criança pequenina tentando, digamos assim, se desenrascar de situações onde ela tem uma emoção que está sendo difícil de lidar e ela quer passar para o próximo passo. E ali, criando possibilidades. Isso é fantástico. Dá uma esperança na humanidade imensa. E é fantástico também a criança saber distinguir aquilo que a doutora acabou de dizer. Distinguir que eu não estou com frustração, mas estou com raiva. Por isso, uma pessoa pode ter um determinado comportamento comigo, eu dizer, não, eu não quero que você volte a ter esse comportamento, porque esse comportamento me ofende, me faz sentir raiva, me sinto injustiçado. Então, a saber também recusar coisas. Muitas vezes nós vemos as crianças, adolescentes ou adultos entrarem em comportamentos violentos porque não sabem dizer, isso não me faz bem. Isso para mim não dá, isso para mim não faz sentido, não é isso que eu quero. Então essa autoconsciência, mais uma vez, vai trazendo posse, da criança posse daquilo que é bom e não é bom para ela. Fantástico. Fantástico. Que competências socioemocionais desenvolver como fator de proteção à saúde mental e ao bullying. Aliás, há pouco falámos um pouco sobre isso. Esse próprio processo, como a Márcia estava dizendo agora, da consciência emocional, não é? Então, faz com que a gente consiga estar ou não estar em determinados grupos que têm determinados comportamentos, não é? Faz com que a gente entenda e tenha forças para responder quando se percebe uma situação de bullying e que a gente consiga ir, digamos assim, a favor da vítima, né? A dizer que essa situação não faz sentido e a quebrar esse movimento do fazer o bullying, né? E nos leva também a entender que o próprio processo do bullying, aquele que faz, aquele que chama o outro de nomes e apelidos, isso é um pedido de ajuda, né? Tem uma pessoa aqui sofrendo, tem uma pessoa vazia, vazia no sentido de sem esse conhecimento sobre as suas próprias emoções, vazia no sentido de desnorteada, né? Tá ali cheia de emoções sem saber o que fazer com elas, e aí explode com essas emoções, tem ali raivas e frustrações e abandonos e desamparos,
todos misturados e você não sabe o que fazer com isso. Então, você aponta para alguém e dispara no sentido de tentar esvaziar aquilo que está comigo. Então, eu atiro para alguém. Né? Então, poder trabalhar a educação emocional nas escolas, por exemplo, né, era uma, digamos assim, era uma fábrica de fazer gente feliz, se a gente puder assim, sonhar alto, né, para poder ter esse espaço, onde todo mundo pudesse estar harmonioso por dentro, né, onde não houvesse espaço para isso. Criança feliz não faz bullying com outra criança. Criança feliz não encontra espaço para fazer bullying, porque está bem com as suas emoções. E criança feliz não precisa vivenciar só emoções boas, positivas, alegres. Não. Criança feliz também frustra, também ouve nãos, também fica triste, também fica com raiva e ultrapassa. Né? Encontra esse espaço, que Márcia diz, para colocar para fora, para se sentir acolhida. Né? Então, se a gente consegue trabalhar nas escolas com as crianças desde pequenininhas, então a gente tem uma tendência cada vez menor a haver espaço para o bullying, né? Porque as crianças estão bem, elas estão fortalecidas, não tem espaço para isso, elas não têm impulso para isso, né? Para querer gozar com outras crianças. Não, porque está tudo bem. E também essas crianças refletem, porque na educação emocional nós vamos ensinar as crianças a refletirem sobre o que lhes acontece. Então, eles refletem e tentam alterar o seu comportamento. Não, esse comportamento não foi bom, foi prejudicial. Então, que comportamento eu posso ter para adequar aquela situação? Então, essa reflexão que é fundamental na educação emocional. Não é só, claro que identificar, nomear são os básicos. É o princípio. Então, é o princípio. Com o tempo vai se aumentando e as crianças vão se refletindo, porque o objetivo também é levar isso. Criança a refletir. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que isso quer me dizer? O que eu posso fazer? Então, são questões importantes para ter os adultos mesmo a refletirem. Porque a doutora acabou de dizer, explodir. Tem muitas pessoas que só recebem. Uma pessoa vem, fala, ela não gostou. Mas ela não tem uma forma adequada de falar. Porque eu não preciso gritar com o outro. Eu posso dizer para o outro que eu não gostei da forma como ela me tratou, mas de maneira educada e adequada, que ela não vai se ofender. Mas como eu não sei fazer isso, não sei lidar com isso, eu acabo só guardando. É como panela de pulsão, vai ter um dia e explode. Só que explode no momento que a sua energia está muito baixa, você sente-se impotente naquela situação, e por coisas bem pequenas. Por uma coisinha assim, a gotinha, para você explodir, porque você andou acumulando coisas que podia dizer antes, de maneira até favorável e saudável, mas não, prefiro guardar por não saber fazer o que fazer. Então, acaba prejudicando, terminando relações importantes por causa disso, por guardar emoções. As emoções não são para ser guardadas, são para ser vivenciadas, deixar livre e aprender com elas. Porque o importante é aprender com as nossas emoções, porque ela nos permite pensar muito melhor. Muitas pessoas dizem, não, a razão é de um lado e a emoção é do outro. Não, toda a razão tem um fio da emoção. Se você está a dizer, vou falar sobre tal assunto, vou explicar tal assunto de forma racional, mas é porque de uma forma aquele assunto tocou. Fez sentir uma determinada emoção. Por exemplo, eu adoro falar das emoções. Então, mesmo levando isso de forma racional, eu sei que eu gosto desse assunto e me faz falar de uma maneira diferente. Então, não tem essa parte de razão e emoção, vamos ver. Não, elas caminham assim interligadas. Trança, né? E nós precisamos reconhecer isso, porque ao reconhecer isso, o nosso raciocínio tem muito mais potência. E agora que está a falar em muito mais potência, eu estou aqui a pensar que esse programa deveríamos ter, programa 1, 2 e 3, não é? Para podermos falar de toda a sua dimensão. Mas agora uma última pergunta para fecharmos o dia de hoje, sem prejuízo, né? De termos aqui outras oportunidades e aprofundarmos esse tema, é perguntar o seguinte, o que é que tem a ver a educação, né, socioemocional com o investimento numa cidadania saudável? Pode começar?
Começa. Essa aqui é a pergunta. Não, formidável. Primeiro, até para se reconhecer que eu preciso e que eu mereço vivenciar uma cidadania saudável, né? Então, eu preciso me reconhecer como merecedora de uma vida saudável a nível da minha saúde mental, né? Então, se eu posso ter acesso a uma educação emocional, ela vai me abrir esse horizonte, ela vai me dar esse norte, né? Que eu preciso estar bem para que na minha convivência, no meu entorno, eu possa ser a geradora desse bem-estar. Né? É como se dizer que uma laranja estragada estraga o balaio inteiro. Né? Então, todo mundo é capaz de pensar numa pessoa que quando chega, chegou. Né? Lá vem problema, ou lá vem queixa, ou lá vem reclamação. E há sempre essa pessoa. E aí, dentro do processo de educação emocional, a gente precisa ser, digamos, o outro lado da moeda. Aquela pessoa que chega, que bom que ela chegou, né? Porque quando ela chega, abre espaço, ela quer ouvir as pessoas, ela se interessa, né? E isso é tão importante, tão importante. É uma, como é que eu posso dizer? É uma fala muito comum na clínica. Assim, eu não tenho nenhum lugar para falar de mim onde as pessoas me escutam como você me escuta. Então, poder ter essa riqueza de encontro, essa riqueza de conexão, não é? Na vida, no tempo inteiro, que não precisa ser numa clínica psicológica, não é? Nas nossas relações como um todo, as próximas e as nem tão próximas assim, as casuais. Não é? Então, isso abre esse espaço para uma cidadania saudável neste sentido. Podemos ser todos geradores desse ambiente saudável, desse ambiente harmônico que todo mundo deseja. E que muitas vezes a gente, por estar desconectado das nossas próprias emoções, a gente acaba por se atropelar, né? E estragar ambientes. Às vezes eu não estou bem, preciso ir hoje para um evento e não estou bem para isso. Então estou lá de cara amarrada e tudo, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei até que ponto eu posso estar com pessoas hoje, eu posso fazer o quê? Eu posso me doar até aonde, né? Então, eu preciso me conhecer para eu conseguir fazer essa triagem, né? Até onde eu estou bem e até onde eu posso me doar sem precisar que isso seja prejudicial a mim, né? Eu posso me doar, mas eu preciso estar bem também, né? Queres falar alguma coisa? O tempo correu tão rápido. Nós temos só que vos agradecer. E estaremos cá com certeza mais vezes para aprofundarmos o tema. Muito obrigada, Kika. Muito obrigada, Márcia. Foi um prazer enorme. E eu posso até terminar dizendo que, afinal, a educação socioemocional é uma responsabilidade de todos. Não é? Completamente. Completamente. Responsabilidade de todos. Obrigada também. Obrigada aos nossos telespectadores e até o próximo programa. Uau! Que conversa! Um monte de coisas interessantes e úteis. Obrigado para aqueles três protagonistas, Euridice Mascarenhas, Kika Freire e Márcia Monteiro. Conversa sublinha o fato de que a formação de cidadãos aptos a lidar com questões que está cercando também muito além da aquisição de conhecimento. Por isso, hoje em dia, não tem visto cada vez mais na educação socioemocional de crianças, que trabalha com as pessoas no sentido de lidar melhor com suas emoções. Isso na qualquer idade. Então começa sempre com o autoconhecimento, autogerenciamento, autonomia emocional e que as habilidades interpessoais, onde não tem entre a civilidade e responsabilidade, tanto entre outros. Tanta informação boas, que, a meu ver, muita coisa que está acontecendo na sociedade de hoje não podia ser minimizado com o devido trabalho à volta de emoções. Mesmo tanto que criminalidade, furtos, caço-bode, coisas do tipo, que as responsabilidades e a violência. Para que fala só de felicidade e de bem-estar que aquela condição lhe pode trazer a qualquer pessoa. Literalmente, educação emocional é uma responsabilidade de todos. Neste ponto, vamos levar até si algumas informações, orientações às questões colocadas na página Facebook do programa. De lembrar que as orientações que aqui deixamos precisam sempre de uma avaliação mais detalhada para uma intervenção concreta e objetiva, que realmente leva a resolver algum constrangimento, problema ou dificuldade da pessoa em concreto. Essas informações servem também para si, que é familiar, amigo, cuidador
ou conhecido de uma pessoa que precisa de ajuda. Começa aqui o consultório psicológico. O primeiro assunto de hoje tem a ver com o autoconhecimento como base de qualquer comportamento, considerado ponto de partida para qualquer tipo de conhecimento. Pronto, fala de autoconhecimento e fala de aquela velha questão: quem é mim? Me quem? Não te refere à consciência e à essência do ser humano, seus defeitos, suas qualidades, seus medos, suas limitações, seus talentos, suas crenças e talvez inclinação. Pergunta-se acima: o que te faz feliz? O que te motiva ou desmotiva? O que te dá coragem? Quer se casar? Quer ter filhos? Quantos filhos quer ter? Deseja aprender um novo idioma ou uma nova habilidade? Pretende ter casa e carro? Viajar todo o ano? Prefere focar seus esforços em bens materiais ou deseja uma vida mais leve, com tempo para se divertir, viajar, conhecer novos lugares, entre outras questões? Autoconhecimento é olhar para o próprio com profundidade, mas sem autocrítica exagerada. Portanto, você observa, você reconhece com honestidade, você aceita acima do você faz juízo de valor. Portanto, você olha no espelho, você fala, aquele é mim. E pronto, sem falar assim, aquele é mim, está feio ou está bonito. Aquele é mim, feio ou bonito. Aquele é feio, aquele é bom, aquele é mau. Não, mas também não tem que pensar no autoconhecimento profissional. Autoconhecimento profissional acaba para ser uma das coisas mais importantes que não tem. Vamos não passa a maior parte do tempo da trabalho. Então, que se pergunta acima, será que aquele trabalho que está fazendo, aquele que crê? Então, imagina a cabeça de fazer de ali uns anos. Coisa que não está fazendo nessa profissão? Não está contínua aquele trabalho ali? Ou será que não tem desejo de mudar completamente de rumo? Lembrando que com o autoconhecimento não tem maior satisfação, porque não está conche melhor nossa cabeça, nossa realidade e nossa felicidade aumenta, de certeza. A segunda questão nos é trazida por uma senhora que, pelo que tudo indica, mãe de uma criança do sexo masculino que nota uma falta de concentração no seu filho pequeno. O menino até que faz as coisas, é inteligente, mas aprenderia muito e mais e resolveria melhor as coisas se tivesse a capacidade de se concentrar. A professora inúmeras vezes já falou com a mãe sobre o problema que a falta de poder de concentração traz na escola. Realmente, concentração é um ato de centra, de foca em determinada tarefa por mais tempo. Aquela habilidade ainda é desenvolvida na infância, toca e traz vantagens tanto para o longo de vida de pessoa. Primeiro desse é que uma pessoa passa a ser mais resiliente, ou seja, é tanger, é cataquei, ou seja, quando ele vai fazer alguma coisa, alguma tarefa, mesmo que tenha dificuldade no começo, ele vai esforçar até encontrar uma solução. Além disso, quando ele é criança, ele tem mais persistência nos estudos, ainda que matéria está acumulando, está junta, ele consegue organizar de maneira que assimila com mais facilidade que os conteúdos a qual ele está dado na escola. Para modo que se cérebro e tanto nosso cérebro, de nosso estudo, que desvia com tanta facilidade daquilo que nos está fazendo, que nos está realiza em determinado momento. Concentração ainda é responsável para ajudar a criança a reter informação sensorial. Portanto, realiza movimentos e ainda manuseia objetos, brinquedos, lápis, etc. Consequentemente, isso torna a aprendizagem melhor. Concentração está exercitado, está aprimorado. Algumas das sugestões de principais práticas de modo que não pode melhorar a concentração de crianças é tudo baseado na crença de que estímulos que a criança está expondo a ele no dia a dia é de mais variado possível e que ela também interfere na concentração. Portanto, é preciso encontrar alternativas para que a criança se perde foco, especialmente em atividades importantes, como estudo. Então, não tem uma série de sugestões.
que não deixa ali, que pode contribuir para uma melhor concentração de criança. Primeira sugestão tem a ver com o sono. Portanto, sugestão 1 está falando, não preocupa com o sono. Sono é bom para adulto, sono é bom para criança. A falta de sono, ele é muito prejudicial, não só na saúde, mas também na concentração. Que os mais pequenotes, eles também têm uma rotina para que eles que ficam tão agitados durante o dia e que eles podem realizar essas tarefas diárias. O momento de sono é aquele usado para se relaxar, portanto, o ideal é que crianças pôr na cama cedo, num ambiente calmo, que te valoriza esse descanso. Em média, está dormir 9 horas, também tem 9 horas de sono. Eles podem ter disposição e, consequentemente, ter mais concentração para estudar, para fazer outras atividades do seu dia a dia. A sugestão 2 está falando, mas tem a ver com a alimentação, mas não tem que ter atenção na coisa que a criança está comendo. Não sabe, mas a alimentação influencia a concentração e para modo crianças está não fazem de crescimento, crianças também se comer, também se bebe alimentos que te ajudam, te estimulam esse funcionamento de todo o seu organismo, especialmente de seu cérebro. Minerais, vitaminas e proteínas e carboidratos, por exemplo, também auxiliam na constituição do cérebro. Alimentos vegetais verdes escuros, alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, está contribuindo para que nossas ligações neuronais estão contribuindo assim para que o indivíduo pode ter mais concentração. Uma outra sugestão 3, está falando, valoriza a atividade física. A atividade física é sempre importante, em qualquer idade. É por isso que aquela frase que está falando, mente sã em corpo são, nunca que te faz tanto sentido que se me goste. Justamente porque não se trata de foco. Para que as crianças que têm dificuldade de concentrar, atividade física é uma alternativa para trabalhar esse quesito, aquele quesito. Corre, nada, pula, tudo que se pratica ali faz com que o corpo supere seus limites, não só fisicamente, mas também mentalmente. Com isso, aspectos de raciocínio, memória, melhora consideravelmente. Uma outra sugestão tem a ver com, portanto, sugestão 4 tem a ver com a forma que meninos aprendem, formas de aprendizagem. Não tenham atenção que nem todo ser humano aprende da mesma forma. Uns aprendem visual, ou seja, eles têm que olhar a coisa que está por se frente, enquanto que outros assimilem melhor a coisa que está ouvir. E depois não tem também um grupo sinestésico, que nós chamamos de grupo sinestésico, que as crianças que aprendem, toca esta mexe na coisa, toca esta manuseia. Portanto, o celular um telemóvel tem que estar mexendo nele, tem que estar fazendo, tem que estar coisa. Então, é preciso não nos conche qualquer perfil daquela criança para não poder estimular de maneira correta. Qualquer forma de aprender, se é visual, se é auditivo, se é sinestésico, portanto, que esse não fala ali. Uma outra sugestão, também no sentido de estimular a criança para meio de programação. Hoje em dia, recorrentemente não tem pais que estão falando assim, não, está passando muito tempo na toda a internet, está passando muito tempo na joga, que as coisas tudo, não sei o quê. Mas em meio na tanta tecnologia, então, nossa atitude tem que ser de oferecer uma alternativa no sentido que também no mesmo sentido, ele continua a usar a tecnologia, mas sim, ele deixa de ser aquele consumidor, portanto, ele deixa de ser alguém que é passivo diante de ecrã, para ser ativo. Então, ele bate com, por exemplo, programação. Programação é uma coisa que vai desenvolver série de competências essenciais hoje em dia. Vez que esta torna, esta utiliza mais raciocínio lógico e, consequentemente, esta estimula essa concentração. Bem, para nunca falar de criatividade, para nunca falar de comunicação, de habilidade, para resolução de conflitos, de desafios complexos. Portanto, a criança pode criar seu próprio jogo e não apenas consome que é tarado. Então, consegue ter um desenvolvimento mais ativo e ser mais concentrado.
Uma outra sugestão, portanto, sugestão 6, tem a ver com robótica. Robótica é uma atividade que te estimula a concentração no seu sentido. Criança está fazendo, aquela atividade está fazendo com que a criança está a prestar mais atenção, e, portanto, na hora de criação de um próprio robô. Então, quanto mais criança tiver contato com as ferramentas, tecnologia, melhor ela consegue realizar essas atividades, com autonomia, com rapidez, ou seja, se o intelecto já está pronto para enfrentar desafios, portanto, aprimorando seu desenvolvimento cognitivo. Para que o projeto funcione, a criança também tem disciplina, tem organização, que ela está a refletir na sua vida, está a refletir trazendo mais resultados satisfatórios, por exemplo, na hora de estudo. Além disso, ela passa a ter mais resiliência, visto que, portanto, nem sempre que ela faz uma coisa, na primeira tentativa estará certo. Então, muitas vezes ele tem que tornar fase, então ele ser mais resiliente. Aquela última questão ali é interessante. É interessante como aí tem China, meninos, concentra a fim de evitar um erro que ele próprio pode cometer, se quer concentrar. Aliás, ele ajuda também a aprender de maneira mais lúdica, mais brinca, desperta esse interesse e torna aquele momento de aquisição de conhecimento mais prazeroso e gosta disso. Ensinar a criança a prestar atenção em algo nunca é tarefa simples. No entanto, se não hoje, existe uma série de técnicas que não pode fazer, técnicas que também melhoram a concentração de criança, sendo que as duas últimas que não falam, portanto, programação e robótica, é super atual, está dentro de propósito, dentro de contexto que está inserido, que a criança está inserida. Não sublinho uma vez mais que as orientações que não fazem ali é muito genérico e para ser mais preciso, não deve consultar um psicólogo específico, um psicólogo que também lida de forma mais assertiva, mais propício para cada pessoa. O psicólogo também começa com uma avaliação concreta e detalhada de boa situação, da hoje, dificuldades, particularidades e seus traços, caráter, seus valores, suas crenças, se tem que as ferramentas suficientes para lidar com aquela situação lá, ou se é preciso, potencia, mobiliza, entre outros. Só depois disso, também atua. Normalmente, o psicólogo também faz o que quiser, também faz com que o paciente, vai fazer ele com o paciente um plano que pode pressupõe algumas sessões. Portanto, tem um plano de trabalho. O objetivo é sempre o seu bem-estar. Também aproveitamos para lembrar que pode colocar as suas questões na página do programa no Facebook. A equipa do programa vai com gosto responder e orientar. Psicologia na Prática de hoje já está no fim, mas ainda vamos a tempo de sugerir livros fundamentais para quem tiver interesse no tema das emoções, seja para trabalhar, seja para conhecer e praticar o autoexercício de educar-se emocionalmente. Temos para si 4 referências de leitura deixadas pela nossa convidada, a psicóloga Kika Freire, e que vão na linha do que aqui se falou. A primeira sugestão, Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Segunda sugestão, Educação Emocional, sob a coordenação de Rafael Bisqueira. Terceira sugestão, A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E como quarta e última sugestão, nós trazemos a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.